Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós estamos realizando um culto online, respeitando os decretos do governo estadual do Pará. Também porque alguns irmãos acharam que seria mais prudente neste momento nós evitarmos alguma aglomeração. Por isso então, este é o segundo culto online e estimulamos a que cada um realmente faça uso deste instrumento junto com sua família. Não esqueça de também nos dizer quantas pessoas participaram do seu culto e todos os outros dados necessários para nós sabermos, evidentemente, quem participou. Nós iniciamos o nosso culto com uma oração. Querido e amado Deus, estamos aqui para, com reverência e com respeito, ouvir a Tua palavra. A palavra que sempre nos questiona sobre nossos atos, mas que também nos liberta, nos consola, nos orienta, e dela recebemos, ou melhor, e nela recebemos também perdão de todos os nossos pecados. Abre por isso o coração de cada um que participará deste culto, pelo Teu Espírito Santo, para que realmente demos atenção ao Teu Evangelho e o aceitemos em fé verdadeira. Amém. O primeiro hino que nós queremos cantar é do hinário Louvai ao Senhor, número 87, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado.
Convidamos você agora para a invocação e também para a confissão e absolvição de nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quantas vezes você murmurou contra Deus? Quantas vezes você pensou que não poderia passar por certa situação de dificuldade porque você é alguém que vai sempre à igreja, participa do culto, vai ao estudo bíblico, lê sua Bíblia em casa e faz as suas orações? Quantas vezes você reclamou da sua comida? Quantas vezes? Ou quantas vezes você achou que tinha muito pouco e que deveria ter muito mais? No texto do Antigo Testamento de hoje, leitura que nós vamos ouvir, o povo de Israel murmurou contra Deus. E o castigo deles foi muito sério e muito severo. Só quando eles viram as pessoas morrendo, sendo castigadas e morrendo, então eles chamaram Moisés e pediram que Deus os libertasse, os livrasse do castigo, e eles reconheceram que fizeram errado. Ora, o Deus que os havia tirado do Egito os estava aguardando até aquele momento. Ao invés de reclamarem, murmurarem, não teria sido mais fácil pedir? Com certeza Deus concederia o que eles quisessem. Assim também nós precisamos nos arrepender das muitas reclamações que nós fazemos. Algumas são até veladas, nem muito claras, mas lá no íntimo nós queríamos diferente. Por que Deus não fez assim, não fez assado e assim por diante? Então agora, quando nós nos preparamos para a confissão e a absolvição dos nossos pecados, que nós nos lembremos de agradecer mais ao nosso Deus e de reclamar menos, ou de nem reclamar. Que estejamos contentes com aquilo que nós temos e com aquilo que o Senhor nos dá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus, de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros de seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém.
Convido-os também agora para abrirem a Bíblia de vocês no Salmo para este que é o 4º domingo dentro da Quaresma. O Salmo de hoje é o Salmo número 107. A leitura será do versículo 1 ao versículo 9. Mas antes da leitura do Salmo, nós vamos ouvir também o introito para este domingo. E o introito diz assim: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Agora então, Salmo 107. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Kyrie eleison, ó Senhor, misericórdia. Christe eleison, ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison, ó Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti louvamos, bendizemos, adoramos, a Ti glorificamos e rendemos graças por Tua grande glória. Ó Senhor, Filho unigênito Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras o pecado do mundo, aceita a nossa súplica de perdão. Tu que estás sentado à direita do Pai, tem misericórdia de nós. Pois só Tu és o Santo, só Tu és o Senhor, só Tu és o Altíssimo Jesus Cristo, um Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amém.
O Senhor esteja convosco e contigo também. Oremos. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, as tuas misericórdias são novas a cada manhã, e apesar de merecermos somente punição, nos recebes como teus filhos e atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede que reconheçamos de coração a tua bondade misericordiosa, dando graças por todos os teus benefícios e servindo-te de boa vontade. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A primeira leitura para hoje, leitura do Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 21, os versículos 4 até o versículo 9, que trata exatamente da história da cobra de bronze. Lemos assim: Então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: Façam uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Esta é a leitura do Antigo Testamento. Cantaremos do próximo hino, número 31 do Inário Louvai ao Senhor, Se Aquela Cruz Falasse. Sangue foi manchado, os becos do botão.
leitura da epístola, que é uma carta, hoje está registrada em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, onde nós lemos assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo Jesus. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras, que Ele já havia preparado para nós. Esta então é a leitura da epístola. E com reverência e com todo respeito, também ouviremos a leitura do Santo Evangelho, que servirá de base para a mensagem de logo mais. Santo Evangelho registrado segundo São João, no capítulo 3, os versículos 14 até o versículo 21. Glória a ti, Senhor Jesus. Lemos assim: Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glória a ti, ó Cristo Jesus. Cantaremos em preparação a mensagem do próximo hino número 2 do Inário Louvai ao Senhor, Deus tem amado. Torna a dizer, Deus tem amado.
Queridos irmãos e irmãs, o texto da mensagem é o texto do Santo Evangelho e o versículo é o versículo 16 de João 3. Porque Deus amou ao mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Hoje o João dispensou o púlpito. Ele queria fazer algo diferente. Às vezes na vida nós podemos dispensar algumas coisas e não vai afetar em nada a nossa vida, ou não vai mudar o resultado final. Mas há coisas que, se forem dispensadas ou deixadas de lado ou esquecidas para quem sabe mais tarde, poderão trazer um prejuízo muito grande e talvez irreversível, quando o assunto é a vida eterna. Quantas e quantas pessoas estão ao nosso lado, com as quais nós temos contato, com quem nós falamos, nós vivemos, nós negociamos, nós trabalhamos, enfim, que pelo menos uma vez ou duas vezes por semana falam conosco. Ainda mais hoje, nesse tempo em que as mídias sociais estão por aí. Praticamente todos estão em algum grupo de WhatsApp. Alguns estão em 5, 6, 10, 15, nem sabem quantos. Então, essas pessoas estão em nossa relação. Quantas dessas pessoas você tem absoluta certeza que estão deixando o importante, ou que não deve ser deixado para depois, lá atrás, para o segundo tempo, ou para a prorrogação do segundo tempo? Lembrando que, no caso da vida e da morte, não há prorrogação. É só aquele tempo, que nós chamamos de o tempo da graça. Então o texto de hoje de João 3, na verdade João 3, 14 a 21, é um texto que está dentro de um contexto maior. Capítulo 3, o velho Nicodemos, um fariseu, um professor da lei, alguém que conhecia muito bem todo o Antigo Testamento, ele vai a Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele diz, Rabi, ou seja, mestre. Nós sabemos, quer dizer, Zaqueu vem em nome de alguns outros com certeza, né? Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Que bonito, ou que bonita confissão de Nicodemos, ou reconhecimento de que o que Jesus fazia não podia ser feito por alguém que não foi enviado por Deus. E aí, em toda a conversa de Nicodemos com Jesus, Jesus mostra a ele a importância do novo nascimento. E este novo nascimento não é da mãe, porque aquele nascimento é um nascimento para a morte, para o pecado. Nós nascemos para o mundo e nascemos, portanto, inimigos de Deus. O novo nascimento na água e no Espírito. E este nascimento é um nascimento para Deus, para sermos filhos e filhas de Deus. E então o nosso texto, o Senhor Jesus interpreta um acontecimento no Antigo Testamento, para nós entendermos que o Antigo Testamento, todo ele, sem tirar nada, o Antigo Testamento é um testemunho de Deus dizendo, vai chegar o tempo do que é perfeito. Por enquanto vocês vão caminhar, vão viver ainda imperfeitamente. Ou como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que os efésios, antes de conhecer a fé, viviam mortos espiritualmente. E não é diferente com ninguém, nem com Israel e nem com qualquer outro povo.
Mas hoje, quando Jesus interpreta o acontecimento lá no deserto, perto de Edom, quando o povo reclama contra Deus e contra Moisés porque lhes falta água, e reclamam também do pão que Deus está dando a eles, aí Deus os castiga. E os castiga de maneira muito severa, com cobras que mordem, picam e matam. É castigo, sim. Por quê? Porque este povo não teve apenas uma nem duas demonstrações de que Deus estava com eles. Aliás, naquele mesmo instante, com toda certeza, havia uma nuvem sobre eles, para que não torrassem no sol do dia, no deserto. Então eles foram ingratos, eles foram filhos desobedientes, precisavam reclamar. Como falamos no começo do culto, não teria sido mais fácil chegar para Moisés e dizer: olha, Moisés, nós estamos com sede. Será que poderia providenciar água? Ou será que Deus poderia nos dar água de beber? Eu tenho certeza que Deus faria jorrar um rio para eles. E para a comida do mesmo jeito. Deus sempre cuidou do seu povo. E cuidou com um cuidado especial, com um cuidado paternal. Mas eles agiram diferente. O castigo estava ali, quer dizer, quando viram o que estava acontecendo, e muitos com certeza pensaram assim: eu posso ser o próximo. Aí então, de repente, eles voltam a Moisés, e aí, arrependidos, confessam que o que fizeram foi mal, foi terrível. Eles reclamaram, eles murmuraram contra Deus e contra o enviado de Deus, Moisés, seu servo. E agora? Agora só há uma solução. Moisés peça a Deus que nos livre, que não faça com que todos morram. Nós já entendemos o que fizemos e já estamos arrependidos do que fizemos. E aí Deus manda Moisés construir aquela serpente de bronze, ou a cobra de bronze. Mas, para que a pessoa fosse curada, ela precisava olhar. Ou em outras palavras, ela precisava crer que através daquilo Deus a curaria, a libertaria. Aquele que não cresce, com toda certeza, somente olhar não ia adiantar. E aí Jesus diz assim: assim como Moisés no deserto levantou numa estaca a cobra, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Quem é o Filho do Homem? Filho do homem é exatamente Jesus. Jesus está dizendo a Nicodemos que o episódio no Antigo Testamento era, na verdade, um reflexo para que se olhasse para o futuro, para a frente. E que aquele episódio agora aconteceria de novo, mas uma vez para sempre. O Filho do Homem seria levantado também numa estaca, numa cruz, mais precisamente. E se lá no Antigo Testamento as pessoas precisavam olhar, crendo que Deus estava agindo, de que aquilo lá e através daquilo seria a cura, também o Senhor Jesus diz que aquele que nele crer terá vida para todo sempre. Morrerá neste mundo com certeza, um dia chegará ao fim a nossa vida aqui, mas aquele que nele crer nunca morrerá, viverá para todo o sempre. Por quê? Porque Deus ama as pessoas
As pessoas não foram criadas por Satanás. Satanás nunca criou nada. Satanás destrói, corrompe. Satanás faz com que os filhos de Deus pequem. Satanás quer destruir a igreja, assim como quis destruir o próprio Senhor Jesus. Mas ele não conseguiu. E não conseguirá também com a igreja. O Senhor Deus ama e cuida do seu povo. Por isso ele diz que Deus amou o mundo tanto, que deu o seu Filho, o único Filho, para que ele tomasse o nosso lugar. Porque nós não podíamos fazer nada para nos libertar, para sermos curados, se queremos usar a palavra lá do Antigo Testamento. Quando o povo viu que as cobras vieram e estavam matando, eles viram que eles eram impotentes. Eles não podiam fazer nada contra aquilo. Aquilo era castigo de Deus. Nós igualmente não podemos fazer nada para vencer por nós mesmos o pecado. Não podemos fazer nada a partir de nós mesmos e em nossas forças e com nossas forças para vencermos Satanás. E muito menos temos poder para vencer a morte. Todos estes inimigos foram vencidos e esmagados pelo Filho do Homem, pelo Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que ninguém deixe de entrar na vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo lá em Efésios diz que pela graça de Deus, a graça de Deus que operou lá no Antigo Testamento em Números, aquilo é graça. Depois que eles se arrependeram dos seus pecados, depois que reconheceram a sua indignidade diante de Deus, depois que viram que eram incapazes de se libertar, Deus diz: Moisés, faz isto, e aquele que olhar, viverá. É graça de Deus. Assim como é graça muito maior de Deus, quando Jesus tomou o nosso lugar e venceu os nossos inimigos. Então, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, ou pela fé em Cristo. E isso não vem de vocês, não é obra tua, nem minha. Nós somos incapazes, nós somos pecadores. Mas, pela graça, vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Presente. Salvação é presente. Salvação é dádiva de Deus para nós, que não merecemos, mas porque Ele nos ama, Ele nos salva. E quer salvar todas as pessoas. Não quer que nenhum se perca, mas que todos de fato e de verdade sejam salvos em Cristo Jesus. Que assim como no Antigo Testamento foi levantado no alto da cruz, por isso todo aquele que nele crer terá a vida para todo sempre. E este que nele crer não será julgado, passa do julgamento para a vida. Mas aquele que não crer em Jesus, a este também há uma advertência muito importante. Este já está julgado. Por quê? Porque não creu e não crê no Filho do Homem. Não crê em Jesus como Senhor e Salvador. E é exatamente esta parcela de pessoas que vivem e convivem conosco, que precisam conhecer com urgência que Deus amou o mundo. E elas estão incluídas neste mundo. E, portanto, incluídas também no amor de Deus, que chegará a elas através de mim e através de ti, com os dons que temos, com as capacidades que Deus nos deu,
que Ele quer usar para que aquele que vive em treva, em escuridão, perdido neste mundo, que ele também conheça a luz de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, que tomou o nosso lugar, para que nós tivéssemos lugar na glória, como herdeiros com Ele, da vida e da glória eterna. Que Deus nos abençoe, para que sejamos estas testemunhas junto a todos estes que ainda perambulam neste mundo, sem saber e sem conhecer a graça e o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. Amém. Que a paz de Deus, que vai muito além de todo o entendimento, guarde o coração e a mente de cada um em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Depois de ouvirmos as leituras da Palavra de Deus, e também depois de meditarmos em Sua Palavra, nós vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Próximo hino será o hino 115, Nada Poderá. E durante o cantar deste hino, aqueles que se prepararam com suas ofertas também poderão trazê-las no lugar apropriado. Vamos agora então nos dirigir a Deus em oração. Ó Senhor Deus, Pai de toda graça, Tu não tens prazer na morte do pecador, mas desejas que ele volte arrependido do seu caminho errado e viva. Por Tua grande bondade enviaste o Teu Filho, Teu único Filho, à morte em sacrifício e pagamento pelos nossos pecados. Por amor a Ele, não te lembres da nossa ingratidão e indiferença. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa todos os nossos pecados. O Teu amado Filho sofreu pelas nossas transgressões e foi castigado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Faze-nos meditar todos os dias sobre o seu sofrimento com um verdadeiro arrependimento e sincera fé, para que a sua morte seja a nossa vida, a sua justiça seja a nossa salvação e o seu conflito seja a nossa vitória e eterna paz. Aperfeiçoa-nos com o Teu Espírito Santo, para que, amando-Te de todo o coração, andemos fielmente nos caminhos da Tua palavra. Ensina-nos o amor, para que suportemos a nossa cruz seguindo Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Auxilia-nos a amar os nossos inimigos e perdoar verdadeiramente os que nos ofenderam e magoaram. Permite que a exemplo de nosso Salvador, sejamos pacientes na tribulação, para que, tendo sofrido com Ele, também sejamos glorificados com Ele. Por amor de Jesus, ouve-nos quando clamamos a Ti em nossas amarguras, tristezas e aflições, e alivia-nos nas nossas muitas necessidades. Intercedemos por todos os que estão doentes, tanto nossos irmãos e irmãs, quanto todos os que estão internados em nossos hospitais. Cuida de cada um deles. Não deixes que nenhum deles parta deste mundo sem que tenha conhecido Tua graça e Teu amor em Cristo Jesus. Continua abençoando o nosso querido Brasil, que vê o número de casos de Covid aumentar dia a dia, muitos por puro descuido e falta de responsabilidade, mas outros, mesmo tomando os cuidados necessários, foram infectados e agora precisam de cuidados urgentes. Também olha com os olhos da lei para aqueles que desobedecem às autoridades neste tempo de pandemia e pune a sua arrogância, irresponsabilidade e falta total de amor ao próximo, não apenas aos incrédulos e pagãos, mas aqui incluímos também todas aquelas igrejas que estão desobedecendo civilmente quando não usam máscaras e o álcool em gel necessários para o cuidado e não propagação do vírus. Ajuda as autoridades a cumprirem com o seu papel, não apenas neste tempo de aflição e incertezas, mas na retomada do crescimento dos empregos, da produção e a busca de novos horizontes cheios de esperança e vida. Cuida ainda daqueles que por Tua graça completaram mais um ano de vida durante estas 2 semanas. Guarda-os e guia-os neste novo ano de suas vidas. Afasta deles as investidas do inimigo. Faze-os testemunhas de Tua graça e amor e reveste-os com a justiça de Cristo. Concede a Tua bênção sobre o ministério que anuncia a reconciliação pela fé em Cristo Jesus, que a pregação da cruz se transforme em mensagem da paz e do poder de Deus para toda a terra, para que as nações que andam em trevas sejam libertadas de seus pecados e glorifiquem o Teu glorioso nome com todos os Teus santos. Encoraja os pastores que pregam a Tua palavra para que sempre anunciem o Cristo crucificado, chamando os pecadores ao arrependimento e os cristãos à alegria da Tua salvação. Seja a morte de Teu Filho nosso conforto em nossa última hora. Concede-nos partir em paz deste mundo, a fim de ressurgirmos com Ele para a vida eterna. Amém. Oremos em conjunto a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Hoje será a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Amém. 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 Para finalizar o nosso culto, cantaremos o último hino, número 147 do Inário Louvai ao Senhor. Estamos no mundo, mas dele não somos. Que Deus abençoe mais uma semana na vida de cada um de vocês. Amém.